Nosferatu, um terror onde o monstro é o de menos. Até porque você pode encarar ele de duas formas, com uma visão mais antiga, mais romanceada, onde alguns diriam que é um terror gótico, um romance gótico tóxico, ou uma visão mais moderna, mais cínica, dizendo que é só um vampiro com tesão querendo dar uma bimbada mesmo. Eu sou o Heitor Teixeira e a gente está aqui para fazer um review a respeito deste novo lançamento, mais uma vez com o mesmo título, que não é novidade. Nosferatu é uma obra que já está aí no imaginário popular há muito tempo, inclusive tendo nascido como uma infração de copyright, quando os caras que fizeram o original meio que pegaram o livro do Bram Stoker, do Drácula, e resolveram que iam filmar mudando uma coisa ou outra. É lógico, isso foi lá atrás, há bem mais de um século. Então agora a gente já tem outras coisas que podem ser inseridas para fazer uma espécie de modernização do como essa história foi contada, afastando ela até um pouquinho mais do próprio Drácula. Mesmo sendo que as duas obras são essencialmente a mesma coisa, contam basicamente a mesma história, mas Nosferatu conseguiu estar presente por tempo suficiente para influenciar a cultura pop de um jeito que o Drácula fez por um lado, mas eles também cuidaram de muita coisa, inclusive nos visuais dos monstros, até que a gente foi ter algo como Crepúsculo e ao invés deles serem assustadores, eles passaram a usar purpurina. Uma coisa que vale lembrar é que todo filme deve ser entendido como um retrato do seu tempo. Não necessariamente do tempo em que ele está retratando, mas do tempo em que ele foi feito. Se o original lá atrás foi feito para poder simular uma coisa ainda mais antiga, ele já é velho o suficiente para ter em si colocado pinceladas de uma coisa cultural que já não faz mais parte exatamente dos moldes do como a gente vê a vida hoje. Então aqui o investimento fica muito mais por conta da atmosfera, da recriação de época, de uma série de trejeitos de coisas que, se você fosse fazer um conto moderno, se essa história se passasse nos dias de hoje, você não conseguiria contar ela com o mesmo peso e deleite de cena por cena, situação por situação, porque as coisas ali simplesmente não fariam sentido no cenário atual. Então, assim como as histórias da Jane Austen, que contam coisas ali para um público que fazia as coisas dentro de uma ética, de uma circunstância completamente diferente das dos nossos tempos, esse filme funciona para retratar a época que ele retrata, não fazendo muito sentido com as coisas de hoje. E ele foi feito para parecer um filme velho, ou seja, mesmo sendo um filme moderno, com toda uma série de técnicas e tecnologias que estão disponíveis para os movie makers de hoje, eles resolveram fazer esse filme parecer que foi feito há muito tempo atrás. Como eu disse, no filme o monstro está presente, mas não chega a ser toda a motivação do terror, já que a gente passa por uma série de coisas que vão construindo essa sensação de mal-estar na gente, como por exemplo a sensação de vulnerabilidade dos protagonistas, a idade que eles têm, o fato deles estarem construindo uma vida, de ainda serem inocentes, estarem inseridos numa sociedade que não chega a fazer todo mundo ser assim, pessoas tão cosmopolitas, tão urbanoides, que ainda acabam estando sujeitas a muito daquilo do que vão pensar de mim, ou caramba, é melhor seguir por esse caminho aqui, senão vou me dar mal, porque não vou conseguir entregar o que a sociedade espera de mim. Lembrando vocês que os comentários vão ser feitos com spoilers, então corram para assistir o filme e depois venham aqui para ver se concordam com a minha leitura de tudo isso. Por isso então, muito do terror acaba sendo psicológico. Eles criam muito da antecipação, antes de te colocarem numa situação onde você sequer possa estar sendo ameaçado pelo monstro, tudo antes já apontava para que a vida não tá indo bem não. Inclusive tá bem desagradável pra galerinha. É uma construção gradual e sem pressa, sendo que os filmes daquela época não corriam para contar a história. Esse filme chega a ser até ligeiramente longo, com um ritmo que eu não julgo ser para todo mundo. A galera que está acostumado com os filmes mais modernos aí, de corre-corre, explosões e tudo mais,
provavelmente vai achar esse filme até bem chato, porque as coisas são construídas de uma forma onde você vai saboreando aquela sensação de angústia. E às vezes saborear isso não chega necessariamente a ser a coisa mais gostosa, mas você escolheu pagar o ingresso do filme. Além de tudo, ainda tem a história do choque de cultura. Por exemplo, quando a gente fala da aparição dos ciganos, que, óbvio, estão morando perto do castelo ou lá do lugar onde fica o tal Conde Orlok. Aquela galera que você vê em muitas histórias de vampiro, porque é um elemento clássico. Então esse filme, mesmo sendo um derivado que conta aquela história, mas conta ligeiramente diferente, ainda traz essencialmente todas as partículas, todas as pecinhas que você acostumaria ver num filme de vampiro, mesmo que o vampiro fosse um vampiro 100% genérico, mas que representasse essa época e mais ou menos essa localização. Então o lance de às vezes você não entender direito o que está acontecendo, ou não ser compreendido muito bem por quem deveria te ajudar, cria um ruído que faz com que a pessoa se sinta ainda mais desarmada. E é claro, o filme dá uma flertada também com o profano. Uma peitoquinha que aparece aqui, uma situaçãozinha que provoca alguma coisinha meio sexual ali, principalmente perto do fim, quando a gente vê o casal fazendo aquele sexo baseado em ódio, que na verdade cria uma angústia que só quem está assistindo até ali vai entender do que eu estou falando, porque é aquele tipo de coisa que chegou num ponto onde estar acontecendo daquele jeito não é excitante. Na verdade, além da vergonha alheia, você ainda fica com pena dos envolvidos. No primeiro momento, então, onde o personagem do Nicholas Hoult acaba encontrando o tal Conde Orlok, a gente vê que eles embarcam em realmente forçar e reforçar uma situação de humilhação, inferiorização e intimidação, principalmente através da voz do Nosferatu, que acaba dizendo coisas pra ele, não apenas de um jeito, mas com um tom que vai oprimindo o cara que meio que não tá podendo fazer nada, aquela sensação de impotência que nenhum homem gosta de sentir. É revelado ali que um dos motivos pelos quais esse conde tá querendo sair desse lugar e ir para uma cidade maior, que tem mais gente e tudo mais, é até justamente se afastar dessa galera que tem essa superstição toda, que na verdade significa que são pessoas que sabem bem quem ele é e como ele age, que não é superstição de nada, mas essa é a desculpa que ele dá, tentando ir para um lugar onde ele vai poder fazer das dele sem que a galera necessariamente saiba como se defender. Esse personagem do Thomas, então, está experimentando o tempo em que ele é obrigado a passar ali, mesmo depois de ter tido o contrato assinado. Aquilo que ele foi a contragosto fazer, mesmo tendo sido avisado por tanta gente para não ir, está experienciando ali uma vida no meio das trevas, porque o castelinho escuro parece que não tem luz em canto nenhum. Até perto dos lugares onde tem lareira e vela, parece que elas só iluminam aonde o Conde Orlok quer que ilumine, fazendo então com que ele esteja passando por tudo isso no meio do escuro, enquanto serve de lanche pro vampirão. Se em Drácula nós tínhamos o Van Helsing, aqui nós temos a figura do professor Van Franz, que tá meio pinel ali quando aparece. Também as coisas que ele andou se enfiando na vida para poder entender, porque esse cara manja dos Paranauê, e ele acaba funcionando como uma mistura de médico e de exorcista, sendo que a gente vê através dos olhos dele e dos diálogos que ele tem com outros personagens uma coisa ali que serve como uma espécie de embate entre a fé da religião e a ciência, como se fossem coisas antagônicas, no qual nesse mundo vale mais a superstição mesmo. Ao contrário do filme original, esse aqui reluta pra caramba pra mostrar o visual final do monstrão, do Nosferatu. Até porque eles têm isso como o trunfo pra manter você com aquela aura de medo o tempo inteiro de uma coisa que poderia ser risível. Se você vê o Nosferatu do original, para hoje em dia ele pode até parecer um pouco cômico, cair um pouco naquele negócio de descrença ou desqualificação, justamente porque nós temos técnicas de maquiagem muito mais modernas, muito melhores, e a galera já viu tanta coisa mais grotesca que ele talvez ali pareça algo mais bobinho. Então aqui eles investem muito mais no lance de tentar fazer com que toda aquela coisa do mistério, da aura que ele exerce em cima dos outros, valorizar a figura austera que ele tem. E é claro, tem a escolha controversa da bigoda gigante que botaram no Nosferatu, que também pode ser visto por alguns como mais um motivo de chacota,
mas em se levando em consideração que tanto a história do Drácula quanto a história do Nosferatu são baseadas no Vlad o Empalador, e o cara que aparece na imagem pra gente, que foi registrado ao longo da história, tinha a tal da bigodona, dá pra entender a escolha dos caras. O problema todo é, diferente do filme do Francis Ford Coppola lá da década de 90, não tem essa separação entre o Drácula velho e carcomido e depois a versão Gary Oldman bonitona. Aqui ele meio que fica decrépito sempre, mas com bigode. E na hora do vamos ver como é que fica entre o Warlock e a minazinha prometida, super dourada, que faz a história se desenvolver, a gente vê que eles acabaram optando por um esquema ali, daquela coisa do destino fazer com que as almas deles estejam entrelaçadas, mas na hora da conversa mesmo, o papo tá ali meio aquele chove não molha. Aquela coisinha de você falar, puxa, andaram tanto para chegar aqui e agora ficar esse papinho furado? Até porque da primeira vez em que ela, quando era mais jovem, 5 anos antes, estava tentando esticar o seu amor para chamar pelo dele, ela era mais jovem, mais inocente e ainda não tinha conhecido o Thomas. Ou seja, ainda era jovem, não era casada, agora tá numas de estar arrependida, apesar de algo dentro da alminha dela ainda tá atrelada com a alma do Warlock. Mas, na ótica dele, se não vai por bem, vai por mal. O que de certa forma também contradiz um pouco da própria mítica, que faz parte do como a história se desenrola, que é o lance dela ter que se entregar para ele por livre e espontânea vontade. Porque no caso ele está forçando isso a acontecer através de ameaças. Como eu falei, o fato de se tratar de uma época onde a galera tinha um trejeito social, que tinha a necessidade de colocar uma fachada, às vezes ficava feio pra cara do indivíduo, se ele de repente não seguisse com certos padrões ali da sociedade e tal, as coisas acabam fazendo com que isso, junto com a desinformação, acabe fazendo com que a vida da galera se torne ainda mais difícil, sendo que já tá bem complicada. Quando eu falei no começo do vídeo que o monstro era o de menos, era porque justamente a vida dessas pessoas, ainda que a distância começa a ser afetada, com elas cada vez mais cometendo enganos, se atrapalhando, brigando entre si, passando por ataques de pânico e aquele negócio todo, até um determinado momento onde a galera devia se juntar para combater o mal, mas está todo mundo dividido, cada um por causa das suas próprias neuras. Então nessa versão a gente vê que a minazinha Ellen, além de ser objeto de cobiça do Warlock, também funciona como uma espécie de chave para conseguir libertar ele da maldição de Nosferatu, vampirão que ele se encontra no momento. Porque se forem seguidas as regras dela se entregar voluntariamente, aquele negócio todo, com ele voltando pro caixão na hora certa, antes do dia raiar, tendo contato com a terra dentro do caixão na qual ele foi enterrado, seus ancestrais e tudo mais, isso deveria dar para ele um bônus que para ele é muito desejável. Então a gente entende esse algo a mais na motivação do personagem. O problema, na minha ótica, realmente é o como eles finalizaram a coisa, porque mesmo que eu esteja brincando e dando uma diminuída, foi isso que me pareceu o filme nessa hora, sim, um vampiro atrasadão com vontade de dar uma bimbada, e portanto ele acabou aceitando a palavra da moça de que ela estava se entregando por livre e espontânea vontade, mas ele acabou ignorando todo o resto do se preservar, sendo morto, queimado pelo sol, mas não necessariamente virado cinzas. E aí fica a pergunta, o romance era necessário para que ele encontrasse um fim depois de tanto sofrimento, ou serviu apenas para distração para afastá-lo do caixão com a tal terra dos seus ancestrais? Porque se de fato ele estava de saco cheio e queria só parar de estar vivo, porque às vezes isso é um saco, dependendo do quanto você sofre, ele podia só ter se lançado ao sol sozinho, sem ter precisado de passar por nada disso. Mas na minha ótica o filme deixa isso ambíguo o suficiente para ficar entre algo poético e bem trágico. Foi sim um filme bacana que agregou bastante, mas como eu falei, tem um ritmo que não é para todo mundo. Talvez seja o tipo de coisa que não seja tão bem recebida por uma audiência moderna que já não curte tanto coisas com essa pegada. Mas há de se lembrar que esse diretor, Robert Eggers, tem esse jeitão aí, então não dá pra dizer que ninguém foi enganado. Então é isso, galera, esses são meus 2 centavos a respeito de Nosferatu, esta versão moderna de 2024.
O que vocês acharam? Deixem os comentários de vocês aqui, vou gostar de ler para saber se a gente está afinado ou se a gente discorda. Vão ficando por aí com 2 sugestões de conteúdo para vocês seguirem assistindo o que eu faço. Um forte abraço, galera, e até mais.